Certa vez estava ali ministrando um culto fúnebre no velório da Santa Casa dessa cidade de Montes Claros. E tinha outros 2 velórios ao lado. Um querido conhecido nosso, que havia convido conosco na cidade fora, lá de Espinosa. Ele passou, nos viu ali à frente do velório, ministrando a palavra, e parou. Eu o identifiquei ali fora, ali daquele local, e eu vi o semblante dele, ele parou e prestou atenção ali até o final. Quando nós encerramos tudo, despedimos ali do corpo para a funerária levá-lo ao cemitério, esse querido conhecido nosso me abordou e disse: ô pastor, eu fiquei aqui encantado, eu passei, vi que era o Senhor, comecei a ouvir, e eu fiquei até o final, porque eu fiquei comparando a diferença de outro velório que eu estava, e como que vocês estão celebrando esse culto. Parece que vocês têm uma esperança viva, parece que vocês têm algo diferente a respeito da morte. E eu disse a ele: realmente temos sim, uma esperança viva, e encaramos a morte como algo diferente, porque nós não passamos da vida para a morte, e sim desta morte, desse corpo mortal para a vida. Essa pregação, meu querido e querida, fala a respeito disso. Eu quero chamar você para abrir a palavra do Senhor comigo, em 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo onde a Bíblia fala da ressurreição. O apóstolo Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, defendendo a ressurreição, que naquele tempo não era compreendida por muitas pessoas, e que, portanto, questionada, tinham ideias variadas a respeito, e alguns verdadeiramente nem acreditavam em ressurreição. Mas ele está explicando a respeito da ressurreição, do próprio Senhor Jesus Cristo e da nossa ressurreição. Nesse capítulo 15, o contexto histórico aqui mostra que Paulo está falando a respeito da ressurreição de Cristo como o penhor, a garantia também da nossa ressurreição. Ele está falando de Jesus como a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscita com o corpo espiritual que nós teremos. Não é a primeira ressurreição, porque nós sabemos, Deus usou profetas e o próprio Senhor Jesus para ressuscitar pessoas. Porém, a primícia, quer dizer, o primeiro que ressuscita com esse corpo de glória e do qual teremos um corpo semelhante. Ele fala da ressurreição em relação à vida prática. No versículo 35 até o 49, ele está dizendo algo que foi colocado como um tema na versão que eu uso aqui, que os ressuscitados terão corpo. E do versículo 50 até o final, que eu quero ler com você, querido e querida, você que já abriu a Bíblia, esses versículos recebem o seguinte tema: os vivos serão transformados. Leia comigo, vamos ler essa palavra bendita, vá acompanhando essa leitura. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E ele diz aqui: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, para encerrarmos o capítulo, falando da ressurreição, da esperança viva, há uma declaração, um chamado aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Você pode dizer amém a essa palavra? Quero ler ainda 2 versículos de Filipenses, capítulo 3, versículos 20
e 21. Se você quer acompanhar, você pode olhar para a tela agora, ou você pode virar páginas da sua Bíblia e encontrar. Filipenses 3, 20 e 21. O mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais uma vez eu convido você a confirmar a palavra dizendo amém. O nosso tema dessa noite, receba aí: com os corpos transformados veremos o Senhor. Novamente, com os corpos transformados veremos o Senhor. Primeiro quero falar aqui, querido e querida, da importância do corpo. Deus criou o homem do pó da terra. Deus não criou o corpo, mas criou o homem que se identifica e se expressa por meio do corpo. Somos imagem e semelhança de Deus, não no corpo físico, mas em intelecto, emoções e vontade própria. Mas onde habita o intelecto? No corpo, e influencia o corpo. Onde habitam as emoções? No corpo, e afetam o corpo de maneira positiva ou negativa. Através, querido e querida, de que se revelam as decisões da vontade própria, através do corpo. Você decide fazer algo e faz por meio do seu corpo. O corpo vivo é o ser humano em vida. Um corpo pode estar debilitado, pode estar em estado vegetativo, mas a vida estando nele é ainda assim uma pessoa, um ser humano. Essa semana convivemos com uma situação inusitada, inesperada e entristecedora. Na quinta-feira à noite recebemos um post comunicando o falecimento de alguém da cidade, conhecido no meio acadêmico, e essa pessoa, alguém comunicou ali para o setor de comunicação da Unimontes, e eles fizeram um post lamentando a morte daquela pessoa conhecida naquele meio. Alguém da família corrigiu na madrugada, dizendo que a notícia não estava correta, a pessoa ainda tinha vida no seu corpo. Os médicos e o hospital ainda estavam cuidando daquela pessoa. Aí passou a sexta-feira e somente dia 20, sábado, ontem, foi confirmada a morte cerebral e a declaração, sim, de que a pessoa devia ser sepultada porque não restava mais vida naquele corpo. Mas enquanto estava vivo, de alguma maneira sendo identificado um sinal de vida, não podia ser confirmada a morte. O corpo é apenas uma parte do ser humano, que se compõe ainda de espírito e de alma. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses 5:23 para nós, que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, nós sabemos, é a parte não material, racional e inteligente do ser humano. Alguns o classificam teologicamente como a essência da natureza divina no corpo humano. E a alma também é uma parte não material e é uma parte imortal do ser humano. A alma é a sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções. Quanto à imortalidade, dicotomistas falam ou entendem que o ser humano é corpo e alma, sendo espírito sinônimo de alma. E os que são adeptos da corrente da tricotomia acreditam que o ser humano é corpo, alma e espírito. Alma vivente, então, quer dizer ser vivo. E na Bíblia, muitas vezes, a palavra alma é empregada em lugar do pronome pessoal, como o salmista orou: livra a minha alma da espada, ou quer dizer, salva-me da espada. Outras vezes, a alma quer dizer pessoa. Nós não entramos nesse debate, e sabemos que isso não influencia a nossa fé e a nossa salvação, ser dicotomista ou tricotomista, mas eu estou apenas relatando a você dessa corrente de pensamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios: acaso não sabeis? 6,19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Acaso você não sabe que o seu corpo pertence a Deus? O corpo é importante, Deus criou para que ele seja conservado, cuidado.
Mas, querido e querida, havendo vida, há uma certeza, haverá também morte, morte física. Por que existe a morte do corpo? Você sabe, estou apenas reafirmando o que você já sabe. O que é a morte física em primeiro lugar? A morte física é a separação entre o corpo e o espírito, ou entre a alma e o corpo. Esta separação pode ocorrer em qualquer lugar, ou a qualquer momento, com qualquer pessoa e através de muitas maneiras diferentes. Seja por doença, seja por acidente, seja por velhice, como diz alguém. É uma realidade constituindo uma experiência pela qual muitos já passaram, muitos estão passando neste momento e muitos ainda passarão. Nem todos, diz a palavra aqui que nós lemos. Por que existe a morte do corpo? Também sabemos. Uma sentença dada por Deus devido ao pecado da desobediência. Deus, ele determina ao ser humano ali, desde o início, a sua ordem, os seus mandamentos, os preceitos que devia obedecer, e porque o ser humano rebela-se contra Deus, peca contra Deus, Deus então sentencia a terra a ser amaldiçoada, o homem a passar o sofrimento para obter o seu sustento, e Deus diz a esse homem, você vai sofrer um pouquinho, você vai passar tribulações, você vai sofrer aflições, você vai enfrentar dificuldades, embora vai ter momentos bons também, porque a nossa vida, ela tem tribulações, aflições e angústias, mas tem muitos momentos bons, nós temos que agradecer a Deus por isso. Mas diz a palavra lá em Gênesis capítulo 3, que tu és pó, e ao pó tornarás. A morte entra no mundo. A grande certeza que temos é essa. Nascemos já morrendo um pouquinho a cada dia. Estamos desenvolvendo vida, estamos vivenciando experiências, crescendo, constituindo família, realizando projetos, sonhos, edificando coisas, tornando-nos conhecidos. Porém, uma certeza, ninguém escapará da morte, no sentido físico, e também, daqui a pouquinho, consideraremos outro aspecto a respeito disso. Mas Deus, ele retira o homem ali do jardim do Éden, impede a entrada para que ele não comesse da árvore da vida, e para que chegasse o tempo em que esse homem pereceria, voltaria ao pó. Podemos dizer, afirmando aqui pela palavra, que o pecado desmonta o que deveria ser a imagem e semelhança perfeita de Deus na vida do homem. O ser humano era para ser imagem e semelhança perfeita de Deus. O pecado trouxe essa desintegração do corpo através da morte física. O corpo morto entra no domínio da perecibilidade. E aos poucos se desintegra e volta à matéria de sua procedência. A morte, que penetrou no mundo por um só homem, passou a todos os homens, porque todos pecaram, somos descendentes ali do nosso pai, do representante federal da raça humana, Adão, e sua esposa, e todos nós herdamos este pecado original. Nós já sabemos, estou apenas relembrando. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, ou seja, o homem não pode fazer nada quanto à morte. Pelo poder do homem, mesmo usando todos os meios e avanços científicos, não se morre mais de uma vez, ou seja, quando a morte vem, ela é determinante, sentenciosa e levará a todos. Não é possível, como dissemos, aos homens vencer a morte física. Para Deus, sim. Nós sabemos de passagens bíblicas em que o Senhor, o próprio Deus, quebra essa regra algumas vezes, ressuscitando mortos, como já mencionamos, mas eu estou lembrando aqui dos episódios na vida de Enoque e na vida de Elias, servos do Senhor, que não experimentaram a morte física no sentido de serem atingidos por uma doença, por uma tragédia, ou chegando à velhice pela falência múltipla dos órgãos. Não enfrentaram as fases comuns a que todos nós estamos fadados a enfrentar. Eles foram trasladados, a Bíblia diz, eles foram transportados ainda vivos para a presença de Deus. Alguns que foram ressuscitados por atos milagrosos realizados pelos profetas, também por Jesus e depois pelos apóstolos, todos esses morreram fisicamente no tempo determinado por Deus e nenhum deles está vivo hoje para contar a história. Você e eu sabemos das ressurreições, mas que depois Lázaro morreu, depois outros que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou, também morreram. A palavra diz
que, ainda que pareça uma exceção a essa regra, e coisa que somente Deus pode operar, não é? Não há outra situação mais certa, mais precisa do que esta realidade da morte. Os médicos admitem que quando a pessoa está morta não podem mais fazer nada. E qual a diferença entre o arrebatamento de Enoque, de Elias, e a elevação de Jesus, para que nós estejamos aqui encerrando esse tópico? Enoque e Elias foram arrebatados para um lugar chamado céu, paraíso, onde estão as almas daqueles que morrem no Senhor. Enoque, Elias e todos os servos que morreram ainda aguardam a volta de Jesus, quando haverá a ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, o juízo final e novos céus e nova terra, que a Bíblia diz está preparada para que todos habitemos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Já Jesus ressuscita com um novo corpo incorruptível, e ele é elevado ao céu. Ele é elevado para o trono de Deus, voltando para o lugar de onde ele veio. A Bíblia diz que Jesus é Deus, Jesus está vivo no céu, junto ao Pai, enviando o seu Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, outro como ele, para morar conosco aqui na terra, até o dia da sua volta final. E eu digo agora para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você pode usar essas verdades para até ensinar a outros. O que acontecerá com a alma a partir da morte física? A Bíblia mostra para nós. A alma daquele que crê em Jesus e o confessa como único Senhor e Salvador, terá uma volta ao pó, o seu corpo físico, mas a alma vai para a presença de Deus, para um lugar de uma felicidade provisória e relativa, aguardando a ressurreição do corpo, recuperando o estado de idealidade, o estado que Deus queria para o ser humano, com o qual entrará no gozo pleno da vida eterna, em Cristo e com Cristo, o nosso Redentor. R.C. Sproul, que o pastor Marcos gosta de citar, ele diz que o estado do crente depois da morte é diferente e melhor do que o experimentado nessa vida. Embora não seja tão diferente ou tão abençoado quanto será na ressurreição final. No estado intermediário, esse tempo entre a morte e a ressurreição final, nós iremos experimentar a continuidade ou a continuação da existência pessoal e consciente na presença de Cristo. A provação da humanidade, assevera Sproul, termina com a morte. O nosso destino final é determinado quando nós morremos. Não há esperanças para uma segunda chance de arrependimento depois da morte. E não existe nenhum lugar, tal como purgatório, por exemplo, para melhorar nossa condição futura. Para o crente, a morte é a emancipação imediata dos conflitos e problemas dessa vida, quando então entramos em nosso estado de bem-aventurança. E apesar, encerra ele, de a morte trazer descanso para a alma, e a Bíblia frequentemente refere-se a ela usando o eufemismo do sono, não é correto supor que no estado intermediário a alma dorme, ou que permanecemos inconscientemente ou num estado de animação suspensa até a ressurreição. A alma já começará a desfrutar das benesses, da alegria, da presença do Senhor, como nós acabamos de cantar. A presença do Senhor traz vida, traz alegria para nós. E o que será, o que acontecerá com a alma daquele que permanece na incredulidade e na impiedade? Não gastarei muito tempo com isso, mas eu quero dizer para você, querido e querida, a atenção da palavra. A Bíblia diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, 9, que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Na parábola que Jesus conta do rico e Lázaro, ele mostra aquele moço que não se importava com Deus, que não amava o Senhor verdadeiramente e nem amava o próximo, que não praticava esses mandamentos da palavra. Ele morrendo e estando no inferno, a sua alma já começa a sofrer, a padecer. Por isso diz que não vou fazer tantas considerações, porque a palavra fala claramente que a alma daquele que confessa Jesus como o único Senhor, que crê em Jesus, que o recebe como um único Salvador,
terá a vida eterna. E é isso que nos interessa. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, se você não confessa verdadeiramente, faça isso agora, renda-se a Ele, entrega a sua vida, entrega o seu caminho nas mãos de Jesus Cristo, abra mão de qualquer crença em qualquer outro meio de salvação, e creia somente em Jesus e na salvação pela graça. Você terá a alegria, a esperança vivificada no seu coração, como já mencionamos aqui, mesmo quando o dia final da sua vida na terra chegar. Mas, querido e querida, também é uma verdade. A Bíblia diz que todos seremos ressuscitados. Haverá duas ressurreições. Jesus fala ali em João capítulo 5, 21 a 30, e eu quero destacar o versículo 24 adiante. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E Jesus diz: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E Jesus fala claramente: não vos maravilheis disto. João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, e o bem aqui significa os que tiverem rendidos ao Senhor, confessando a Ele, crendo nele, na sua justificação. Os que estiverem com Ele ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, os que tiverem pecado e morrido sem confessarem, sem se arrependerem, morrerem na sua iniquidade, no seu pecado, ressuscitarão para a ressurreição do juízo. E a palavra fala claramente para nós, que todos nós passaremos pela morte física. Um dia esse nosso corpo, chamado de tabernáculo, de casa terrestre, se desfará. E quando ele se desfizer, nós temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna no céu, que é o novo corpo, que é a junção da ressurreição, da nova vida, do corpo incorruptível com a nossa alma, para que estejamos para sempre com o Senhor. E ele diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Quem crê no Senhor não passará pelo juízo, não será mais julgado, mas serão admitidos na presença dele, como Jesus falou: vinde bendito do meu Pai, entra na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, porque você creu, e você praticou, e você obedeceu a palavra. Meu querido e querida, isso é muito sério, nós devemos lembrar. Wayne Grudem, um teólogo, ele fala a respeito desse estado intermediário como uma consolação para nós, crentes, servos do Senhor, e como também uma preocupação da nossa parte em cumprirmos o ID, o mandamento do Senhor, de pregarmos o Evangelho para todas as pessoas. Por quê? Porque todos precisam ser conscientizados, todos precisam ter essa oportunidade de crer, de entregar a vida para o Senhor. E meu amado, minha amada, nós vamos partir para o último ponto dessa pregação e dessas considerações, voltando ao que falamos no início, a importância do corpo. O que é que nós devemos lembrar, meu irmão, minha irmã? O nosso corpo físico é uma parte essencial da vida. Preste bastante atenção aqui nessa última parte da meditação. O nosso corpo físico é uma parte essencial da vida. Como nós devemos proceder a respeito do corpo? A palavra dá para nós direção a respeito disso. A palavra diz que nós devemos tratar bem o corpo físico, devemos cuidar bem das nossas emoções, do nosso intelecto, e principalmente do espiritual. Cuide da saúde física, empreenda todos os esforços para a conservação da vida, inclusive cuidados quanto à proteção a respeito do vírus, da pandemia, os cuidados necessários para evitar que você se contagie ou contagie o seu próximo. Devemos lembrar a respeito disso, meu querido, minha querida, devemos estar atentos para esses cuidados, sim. Cuide da saúde mental e emocional. Lembra disso, lance sobre o Senhor as ansiedades,
A preocupação desmedida, exagerada, controla as emoções para não deixar entrar ou prevalecer amarguras, ressentimentos, mágoas. Esforce para não dar lugar às murmurações e queixumes. Nesses dias, vemos muitas lamentações por tudo que tem acontecido, o que não foi feito, o que não está sendo feito, o que talvez não se fará. E me veio à memória a palavra. Ao sentir-me movimentado para o lado das murmurações, eu me lembrei imediatamente de ficar com a verdade do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quando você tiver algo para lamentar, lembra dessa palavra. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pare de lamentar, de murmurar, de reclamar. Traga à sua memória a esperança de vida na presença do Senhor. Outro procedimento dentro desse mesmo sentido, de tratar bem o corpo, de cuidar da saúde, exercite sim, mas há pessoas que estão tão preocupadas em exercitar, em ter um corpo condizente para se mostrar, um corpo atlético, um corpo esbelto, um corpo esteticamente aplaudível pela sociedade, nesse nível de hipocrisia tão grande. Uma escravidão da estética que já foi falada há muitos anos. Mas, querido e querida, exercite sim, cuide do seu corpo, é importante, mas exercite principalmente a piedade. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar isso. O exercício físico para pouco é proveitoso, tem proveito sim, mas para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz que tudo ele faz, capítulo 9, versículo 23 e diante, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele usa o exemplo dos atletas que correm no estádio, todos na verdade correndo, mas só um levando o prêmio, e ele diz, correi de tal maneira que vocês alcancem esse prêmio. Todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa passageira, uma coroa que ficará aqui nessa terra. Nós, porém, para alcançar a coroa incorruptível, é o que ele está dizendo da salvação, da vida eterna. Aí ele diz assim, eu corro também, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo, reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desgaste, sim, pelo Evangelho, pela vida com Deus. Desgaste o seu corpo, se necessário, espiritualmente, exercitando a piedade. Gaste tempo com isso, mostre a Deus a importância que você dá ao seu corpo, cuidando bem do corpo, mas se for necessário, como o apóstolo Paulo aqui, sofra por causa de Cristo e por causa do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 12, novamente o Espírito Santo, usando esse servo do Senhor, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E ele chama, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É importante cuidar do corpo? Sim. É importante mais ainda cuidar da piedade. Meu irmão, minha irmã, se apresente através do corpo, vestido com boa aparência cristã, vestido adequadamente. Pode se enfeitar, pode usar adornos, maquiagens, as vaidades gerais e comuns da vida, porque Deus assim permitiu, vestes decentes, sem sensualidade, mas vista-se principalmente de uma maneira espiritual adequada. A veste espiritual deve estar em nós. A armadura de Deus, a dedicação ao Senhor, deve ser a veste mais bonita que apresentemos perante as pessoas. Ser reconhecido como sal, como luz, como alguém também que exala o bom perfume de Cristo por onde anda. Há bálsamos maravilhosos, perfumes maravilhosos, perfumes maravilhosos, colônias maravilhosas, que tem um cheiro muito agradável, devemos usá-las, sim, mas o principal cheiro que ele diz a palavra que devemos exalar é o bom perfume de Cristo, através da nossa vida, das nossas ações. Através do corpo, meu irmão, minha irmã, nós corremos o risco de pecar, de falhar.
A Bíblia diz para nós que nós não devemos oferecer o nosso corpo para o erro, para o pecado, para a prostituição. Não devemos oferecer o nosso corpo como instrumento de iniquidade, mas devemos nos oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Todo pecado, diz a palavra, é um pecado contra Deus. Mas o pecado do corpo, o pecado que envolve verdadeiramente algo que o corpo faz e que é chamado na Bíblia como impureza, como prostituição, como pecados desse nível que nós estamos mencionando, que você entende o que eu estou dizendo. Esses pecados são, ao que nos mostra a palavra, de maior consequência, porque pecam contra o corpo que é templo do Espírito Santo. Aos solteiros, diz a palavra, guardem o corpo em santificação para o Senhor. Os casados sirvam ao Senhor por meio do corpo e exerça também os deveres do matrimônio, cumprindo o que é devido ao cônjuge por meio do corpo e vigiando para manter o leito sem mácula. Então nós devemos lembrar de evitar coisas, além de fazer coisas que agradam a Deus com o corpo, devemos evitar coisas, comportamentos, atitudes, práticas que contaminam o corpo e que impedem a salvação da nossa alma. A Bíblia diz para nós que o pecado não pode reinar em nosso corpo mortal. Devemos lutar, meu irmão, minha irmã, devemos fugir da impureza, devemos cuidar da nossa língua. A Bíblia diz para nós que devemos vigiar para com a nossa língua não contaminar todo o corpo. A língua é fogo, diz a palavra, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, busquemos a santificação do corpo, busquemos a santificação da alma, e assim o Espírito Santo vai nos dominando, vai nos ajudando, vai nos aperfeiçoando, nos santificando da maneira que Deus agrada. Ele diz que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, no espírito, na alma, no corpo, para que nós sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. É o Espírito Santo que vai nos capacitando para isto. E há da nossa parte a postura. Ele diz, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O Espírito Santo vai lutando contra a nossa carne, a vontade de Deus é a nossa santificação, o Espírito Santo vai nos ajudando a vencer o mal do pecado que há em nós. E assim vamos agradando a Deus e também agradando a nós próprios, sossegados, descansados no Senhor. Para concluir essa palavra, eu quero chamar você, ou a sua atenção agora, para uma verdade bíblica maravilhosa. A certeza da importância do corpo, a certeza da morte física do corpo, a certeza de que há uma transformação nos aguardando, tem de nos levar à santificação, ao que nós falamos, e tem de nos levar, principalmente, meu irmão, a estarmos preparados para a volta do Senhor, ou para o momento da nossa partida. Creio que você entende bem. Num tempo como esse, a grande preocupação, como falamos, é a morte física. E a preocupação maior que devemos ter é quanto à morte espiritual, porque através da morte física vamos nos encontrar com o Senhor um dia. E esse dia não sabemos, o dia da nossa partida. E sejamos preparados para o dia de Jesus tocar a última trombeta, ressoar a última trombeta e voltar para arrebatar os que estivermos vivos. Nem todos, diz a palavra, morreremos, porque quem estiver vivo na volta do Senhor será arrebatado e arrebatada para Ele. Mas nós devemos estar atentos, vigiando, preparados. Ele diz, esse é o mistério. Esse é o mistério, no momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 3,18, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deus está nos aperfeiçoando. Nós vivenciaremos essas dificuldades, essas lutas, essas tribulações até o último dia. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala do tesouro que temos em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados.
Se você crê no Senhor, a tribulação que você passa pode te afetar de muitas maneiras, mas não faz prevalecer, Deus não deixa prevalecer a angústia na sua alma. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, porque Deus nos ampara, Deus está conosco. Abatidos, porém não destruídos. E levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Lembra disso, meu irmão, minha irmã? Esteja firme e preparado para a volta do Senhor. Esteja firme e preparado para o dia de encontrar com Ele. E não desanime ou não se desanime com as situações que você enfrenta aqui nesta caminhada. Não se curve perante as lutas, tribulações. Curve-se perante o Senhor, crendo que Ele te levanta, que Ele te fortalece, que Ele te renova, que Ele te abençoa dia após dia na presença dEle. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17 e o versículo 18, ele diz: não vamos atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, essas tribulações que nós estamos vivenciando, são temporais, são passageiras, e as que se não veem, as coisas eternas, espirituais, são, diz ele aqui, eternas, pelo próprio termo. Confie no Senhor, meu irmão, minha irmã. Concluindo, com os nossos corpos transformados, veremos o Senhor. Com o nosso corpo transformado, veremos o Senhor. Lembra disso? Com o nosso corpo transformado, veremos o Senhor. Não será com o corpo mortal, tendente ao pecado, tendente a viver de uma maneira carnal, mas também, pela graça de Deus, possível de continuar caminhando de maneira firme e perseverante. Temos esse conflito aí, a inclinação para a carne, e a possibilidade de agradar o Senhor. Vamos então, encerrando essa palavra, e continue caminhando, perseverante, até chegar aquele dia, ao momento da nossa redenção, ao momento da nossa reunião final com Ele, e estejamos prontos e preparados para que, se Ele nos chamar hoje, possamos ouvir a palavra que falamos: vinde bendito do meu Pai, vinde bendita do meu Pai. Creia, confie, mantenha-se focado nessa transformação do corpo físico em corpo espiritual.